O Reino Unido é um país imerso em uma rica história. Desde a chegada dos romanos até a Revolução Industrial, desde a criação do Império Britânico até as sangrentas batalhas da Primeira e Segunda Guerra Mundial, muitos de nós estamos familiarizados com o passado deste país. Mas, surpreendentemente, poucos de nós conseguem manter uma conversa sobre o que acontecia antes do início da história humana registrada. Quantos de nós podemos falar dos extensos pântanos carboníferos ou das grandes feras que percorriam a Grã-Bretanha durante o Cretáceo? Os milhões de anos de pré-história do Reino Unido guardam mais segredos do que jamais poderíamos imaginar. Com a ciência da paleontologia, somos capazes de juntar uma série de instantâneos baseados nos vários pontos no tempo pré-histórico, com a ajuda dos fascinantes e, muitas vezes, bizarros fósseis que descobrimos nos abundantes sítios de escavação deste país. A partir desses instantâneos, podemos determinar quem estava presente no cenário desses pontos no tempo pré-histórico. A terra que um dia viria a ser conhecida como Reino Unido hospedou uma infinidade de formas de vida estranhas e maravilhosas em sua existência. Neste documentário, exploraremos vários deles em detalhes. Período por período, época por época, daremos uma olhada nas grandes feras que chamaram esta terra de lar em toda a sua magnífica glória. Começamos nossa jornada há 541 milhões de anos, no período cambriano da Era Paleozoica, muito antes do tempo dos dinossauros. Aqui, a área relativamente pequena de terra seca presente no planeta é uma paisagem infernal e inabitável. A vida só pode existir debaixo d'água. Nenhuma planta pode crescer. E a forte erosão na superfície provoca deslizamentos de terra para a água, preservando os restos de muitas espécies diferentes no sedimento. Muitos de nós podemos estar familiarizados com uma das criaturas que prosperaram nessas águas, os trilobitas. Alguns dos primeiros artrópodes conhecidos do mundo. Estas criaturas parecidas com crustáceos eram comuns nestes mares, passando a maior parte do tempo no fundo do mar, peneirando o sedimento em busca de alimento. Diversas espécies podem ser encontradas no Reino Unido durante o Cambriano e períodos subsequentes de divisão de minério. Desde a espécie costeira Nasirites até o habitante do fundo do oceano Vitardolitus. Essas criaturas geralmente tinham apenas alguns centímetros de comprimento, mas alguns indivíduos maiores chegavam a 60 centímetros. Além dos trilobitas, durante os períodos Cambriano e Ordoviciano, os animais mais comuns que os cientistas desenterraram são os graptólitos, animais coloniais básicos que viviam em sistemas de tubos conectados, e os braquiópodes, pequenos animais com conchas que ainda existem hoje. Por mais discretas que essas criaturas possam parecer, foram esses humildes começos que lançaram as bases para as vibrantes coleções de animais que a Terra veria nas eras que se seguiram. Após o período Ordoviciano, entramos no Siluriano. Este período, que durou de 443 a 416 milhões de anos atrás, viu o surgimento das primeiras pequenas plantas terrestres básicas, que começaram a oxigenar o mundo terrestre. A vida animal ainda era principalmente aquática, mas os primeiros artrópodes agora começaram a sair lentamente da água e para a terra acima, em grande parte sem características e inóspita.
Um desses artrópodes, que chamava o Reino Unido Siluriano de casa, era o Brontoscórpio, um monstro de um escorpião de quase 1 metro de comprimento que se alimentava das diversificadas espécies de peixes que chamavam essas águas de lar. A espécie é conhecida por uma única pinça, a partir da qual podemos deduzir que provavelmente tinha uma aparência semelhante a muitos dos escorpiões modernos de hoje, apenas muito maior. Em termos de artrópodes da região, no entanto, o Brontoscórpio era um peixe pequeno. Maior que um homem adulto totalmente crescido, Pterigodus era um euriptérido aquático colossal, semelhante em forma aos escorpiões modernos, mas com um corpo muito mais largo e uma cauda plana e semelhante a uma pá. Esses gigantes podem muito bem ter sido predadores de emboscada, vivendo um estilo de vida semelhante a um gigantesco crocodilo invertebrado marinho. No entanto, o Siluriano não abrigava apenas monstros. Organismos mais delicados flutuavam ao longo das correntes, como o estranho Aenictozoon, um antigo parente dos crustáceos nativos da Escócia siluriana, que mais se parece com uma nave espacial alienígena de Hollywood do que com uma forma de vida terrestre. Seguiu-se o período Devoniano, que foi caracterizado por uma explosão no número de peixes presentes no planeta Terra. Vertebrados mais complexos começavam a evoluir, e os primeiros tetrápodes estavam prestes a dar seus primeiros passos em terra, arrastando-se para fora dos oceanos, lagos e pântanos familiares a eles de milhões de anos atrás. O Reino Unido nos fornece alguns excelentes exemplos de peixes primitivos do período Devoniano. Taraspis era uma criatura bizarra, com um corpo blindado e um focinho longo e cônico, diferente de qualquer coisa viva hoje, enquanto talvez planos corporais mais familiares possam ser encontrados em criaturas como Osteolepis e Cocosteus. Esses peixes provavelmente habitavam oceanos rasos, cercados por vias fluviais onde plantas e árvores complexas começavam a florescer. O período carbonífero que seguiu o Devoniano, durando de 359 a 299 milhões de anos atrás, é talvez o primeiro momento verdadeiramente icônico na pré-história britânica. O Reino Unido, nessa época, estava coberto por vastos pântanos úmidos, cobertos por florestas de samambaias que se estendiam por toda a terra. Os vertebrados tetrápodes já haviam se diversificado em muitas criaturas terrestres aquáticas bizarras, preenchendo muitos nichos que estavam vagos para a vida evoluir e ocupar. Os primeiros répteis e criaturas semelhantes a répteis já estavam bem encaminhados no Carbonífero. Pequenos animais semelhantes a lagartos, como o West Lotiana, rastejavam pelo subbosque da Escócia carbonífera, provavelmente capturando pequenos insetos. Nos pântanos ao redor, tetrapodes maiores como o Felidogaster podem ter caçado presas um pouco maiores na forma de numerosos peixes primitivos que rondavam os pântanos florestais naquela época. Talvez a criatura britânica mais espetacular do Carbonífero seja o incrível Crassigyrinus, um tetrapode de caule predatório de 2 metros de comprimento, com braços curtos inúteis e uma longa e poderosa cauda em forma de remo e uma boca grande e larga para capturar presas. Essas características apontam para um animal que deve ter passado toda a sua vida nos pântanos turvos da Escócia, talvez emboscando os animais de presa locais ao saltar das nuvens de lama das águas escuras que assombrava. O status icônico do Carbonífero, no entanto, não vem do seu estoque de tetrápodes, mas dos seus fósseis de invertebrados. Você pode estar familiarizado com alguns dos artrópodes que habitavam a Grã-Bretanha no período Carbonífero. Talvez o mais famoso seja o Meganeura, a libélula gigante do tamanho de uma grande ave de rapina, voando baixo acima das poças estagnadas das florestas de samambaias.
Este predador aéreo pode ter capturado comida em pleno voo, aterrorizando os habitantes do chão da floresta em enxames. Outro habitante carbonífero da Escócia pré-histórica que você não gostaria de encontrar entre os invertebrados no seu quintal é o Arthropleura, um milípede gigante blindado com quase 3 metros de comprimento. Para finalizar este mundo dos sonhos de um entomologista, o chão da floresta era percorrido pelo provavelmente venenoso Pulmonoscorpius, um escorpião do tamanho do seu antebraço. Esses invertebrados conseguiram crescer para os tamanhos enormes que tinham devido ao excesso de umidade e conteúdo de oxigênio no ar, já que temos um conteúdo de oxigênio muito menor na atmosfera moderna. Estamos mais acostumados com os artrópodes de tamanho moderno que agora habitam as Ilhas Britânicas, para alívio da maioria das pessoas. Para encerrar a era paleozoica, devemos fazer uma última parada. De 298 milhões de anos a 251 milhões de anos atrás, o mundo foi mergulhado no período Permiano, caracterizado por seu único supercontinente, Pangeia. Répteis e sinapsideus, ou protomamíferos, dominavam o mundo, mas grandes anfíbios ainda estavam presentes em grande parte do globo. Naquele período, a Grã-Bretanha tinha um clima quente e seco. Sobrepõe-se com desertos rochosos e dunas de areia. Embora o Permiano seja famoso por seus grandes predadores e herbívoros da megafauna, os fósseis que os cientistas desenterraram no Reino Unido são muito mais modestos, mas ainda assim bizarros. Em direção ao final do Permiano, répteis como Eugenia prosperaram nas areias e entre as rochas do deserto que se erguiam acima das dunas. Eugenia talvez se assemelhasse ao lagarto-diabo espinhoso da Austrália moderna, só que crescia cerca de 2 pés de comprimento. Conhecemos essa criatura com base em um único espécime de um crânio na Escócia. Um crânio alinhado com fileiras de chifres afiados e espinhos defensivos, indicando aos predadores que Eugenia, provavelmente, não era uma refeição palatável ou segura. Em outras partes das Ilhas Britânicas, no que um dia se tornaria o sul da Inglaterra, os répteis estavam se diversificando em formas ainda mais estranhas. Coelurosaurus, por exemplo, era um réptil de 1 pé de comprimento que se assemelhava aos lagartos planadores modernos de hoje, com 2 longas asas que brotavam de cada lado do tronco da criatura. Essas estruturas eram compostas por ossos ocos, com dobras de pele ou patágio, cobrindo-os para auxiliar no deslizamento do réptil entre as árvores esparsas do que poderia ter sido um ambiente de mato árido. A Era Paleozoica foi encerrada de forma catastrófica no final do Permiano com um evento de extinção em massa conhecido como a Grande Morte. Uma série de erupções vulcânicas cataclísmicas resultou na perda de 96% de todas as espécies marinhas, bem como 70% de todas as espécies terrestres. O que se seguiu foi o que a maioria de nós conhece como pré-história, a poderosa Era Mesozoica, a Era dos Dinossauros. Nossa jornada pelo Mesozoico nos leva ao período Triássico, um mundo dominado por répteis bizarros, sinapsídeos resistentes e, mais famoso de todos, a chegada do primeiro dinossauro à cena, cerca de 250 milhões de anos atrás. O Triássico é famoso por produzir uma miríade de répteis extravagantes, diferente de qualquer coisa viva hoje. Como a classe dominante de animais em terra, os répteis tiveram liberdade para se diversificar e preencher os nichos evolutivos vazios deixados pela grande extinção. Os répteis começaram a conquistar terra, céu e mar, evoluindo para uma infinidade de diferentes grupos, ordens e famílias. Os aedassauros eram uma dessas ordens. Um exemplo bizarro do final do Triássico da Escócia é o Stagonoletus.
Um herbívoro blindado de 3 metros de comprimento, que lembra uma vaca ou porco gigante réptil. Esses quadrúpedes de tamanho excessivo apresentavam um estranho apêndice semelhante a um bico em sua mandíbula superior que se projetava para cima, permitindo que a criatura arrancasse as cicadáceas e samambaias que compunham sua dieta. O final do Triássico também viu o advento do grupo de animais mais bem-sucedido que o mundo já viu até hoje, os crocodilomorfos, o grupo que compreende os crocodilos e jacarés modernos. Os primeiros crocodilos preenchiam os rios, pântanos e florestas triássicos britânicos, mas o britânico médio dificilmente os reconheceria hoje. O pequeno, esbelto e terrestre Sucas era um desses crocodilianos, descoberto no país de Gales em 1952. Este ágil caçador de até 1 metro de comprimento, correndo agilmente sobre longas pernas, estabeleceu as bases para alguns dos mais temidos predadores modernos. Os rinossauros, por outro lado, aparentavam ser a tentativa do Triássico de criar roedores répteis. Hyperoda-Britton é um exemplo da Escócia Triássica, conhecido por seu longo bico voltado para frente e dentes para picar matéria vegetal, como um porquinho da Índia, ou chinchila moderno. O Triássico também era famoso por abrigar os primeiros plesiosauros. Criaturas como o Thalassiodracon, que teriam caçado peixes nas águas costeiras da Inglaterra Triássica, foram algumas das primeiras dos icônicos répteis marinhos de pescoço longo que conhecemos como fósseis hoje. Thalassiodracon era um indicador de que esses futuros gigantes estavam começando pequenos. Com modestos 2 metros de comprimento, teriam sido poderosos e velozes caçadores dos primeiros peixes que habitavam os mares triássicos da Grã-Bretanha há 200 milhões de anos. O Triássico é sem dúvida mais famoso por presenciar a evolução das feras mais infames que o mundo já viu, os dinossauros. A Grã-Bretanha abrigava uma ampla variedade deles no Triássico, variando de pequenos e modestos terópodes até os muito maiores prosauropodes, os ancestrais dos titãs de pescoço longo do Jurássico. O dinossauro carnívoro mais antigo do Reino Unido era o Pendrake, um pequeno terópode celofizoide descoberto em outubro de 2021. Este pequeno bípede esguio, que teria crescido até cerca de 1 metro de comprimento, seria um verdadeiro terror para os pequenos lagartos e insetos escondidos na vegetação rasteira das florestas do Triássico em Gales. Este pequeno predador foi ofuscado por muito tempo pelos dinossauros maiores que habitavam as ilhas britânicas durante o final do Triássico. No entanto, zigue-zagueando entre os pés de gigantes relativos, Pendrague certamente teria sido ofuscado por Acelosauros, Pantidraco e Tecodontosaurus, 3 sauropodomorfos bípedes conhecidos nesta área. Essas criaturas, que claramente se assemelhavam a imagens clássicas do que reconhecemos como dinossauros, eram os ancestrais de alguns dos maiores animais terrestres que já caminharam na Terra, os saurópodes. Gigantes como Argentinosaurus, Dreadnoughtus e Diplodocus podem rastrear suas árvores genealógicas até os sauropodomorfos do final do Triássico, e o Reino Unido não era estranho a eles. Essas criaturas, no entanto, teriam sido ofuscadas pelo poderoso Camelotia, ainda um sauropodomorfo por si só. Mas um que se assemelhava muito mais aos seus descendentes, com entre 10 e 11 metros de comprimento, se destacando acima de todas as outras criaturas em seu domínio, este dinossauro pode ter percorrido a Terra em grandes manadas em busca de folhagem para pastar. O pequeno Pendrague não precisava se preocupar. Mais tarde, ele e seus outros contemporâneos terópodes britânicos dariam origem a carnívoros muito maiores no próximo período Jurássico. O Jurássico marca o início não apenas para os dinossauros,
mas também para os répteis que compartilhavam as ilhas britânicas com eles. O Jurássico viu o advento dos grandes saurópodes, bem como terópodes igualmente grandes para enfrentá-los em mortais jogos de vida e morte. Estranhos répteis dominavam os mares e os céus, enquanto nossos primos mamíferos começavam a encontrar um ponto de apoio nas sombras dos dinossauros. O clima do Jurássico era mais quente do que o de hoje, com média entre 12 e 29 graus Celsius nas Ilhas Britânicas. Como resultado, a Terra era exuberante com florestas decíduas, cheia de vida. A maioria do que um dia se tornaria o Reino Unido estava submersa por um mar raso. A tranquilidade ocasionalmente interrompida pelas sombras sinistras de grandes répteis marinhos deslizando pelas ondas. O mais famoso desses répteis marinhos é, sem dúvida, o Ichthyosaurus, o lagarto-peixe semelhante a um golfinho de 3 metros de comprimento que teria se alimentado dos cefalópodes e peixes que abundavam nas águas costeiras e abertas ao redor da Grã-Bretanha Jurássica. O Ichthyosaurus fazia parte de uma ordem maior, a Ichthyosauria, que continha várias criaturas incríveis, que também podem reivindicar estas águas ao longo do período Jurássico. O relativamente pequeno Ophthalmosaurus e o titânico Temnodontosaurus são ambos nativos das Ilhas Britânicas, demonstrando a extrema diversidade entre essas espécies. Os mares da Grã-Bretanha Jurássica fervilhavam de vida ao longo de todo esse período, com plesiosauros diversificando-se em todas as novas formas, como o Cryptocleitos, e Romaliosaurus, bem como o gigantesco Pliosaur, Liopleurodon e Pliosaurus em direção ao final do Jurássico. Os crocodilianos britânicos continuaram a se diversificar também, em algumas das formas mais estranhas conhecidas pela ciência. Tyrannoneustis era um enorme crocodilo oceânico, anão em comparação ao homem moderno com 5 metros de comprimento. Em vida, este leviatã de cauda remada e focinho longo teria se assemelhado a algo entre um tubarão e um crocodilo moderno, enquanto navegava pelo oceano aberto em membros semelhantes a nadadeiras. Tão estranhos quanto eram os peixes nas águas jurássicas próximas às Ilhas Britânicas. Um peixe específico, para ser exato. Sixtes, o maior peixe que já viveu. Este titânico filtrador, com pelo menos 16 metros de comprimento, teria vagado pelos oceanos em cardumes, com a boca aberta, enquanto penteavam o oceano em busca de comida. Verdadeiramente, eles teriam sido as baleias de sua época. Um Cyctis líder que tivesse caído vítima de um ataque de um pliossauro provavelmente teria sustentado ecossistemas inteiros de criaturas, além do animal que o matou, desde os pterossauros voando acima, bicando o cadáver como gaivotas modernas, até os habitantes das profundezas e organismos microscópicos que aguardavam o peixe afundar no fundo do oceano. Alto acima das ondas, os pterossauros citados faziam grandes progressos em sua evolução. O estoque de pterossauros britânicos do Jurássico incluía celebridades como Pterodactylus, Rhamphorhynchus, Dimorphodon, bem como o recém-descrito Dirk, um pterossauro Rhamphorhynchind, escocês incomumente grande, que provavelmente teria pescado peixes das ondas costeiras em pleno voo, talvez nidificando na encosta do penhasco, como os atuais gansos e fulmares da Grã-Bretanha de hoje. A Grã-Bretanha ofereceu as condições ideais para os dinossauros prosperarem e se diversificarem durante o período Jurássico. Foi deixado à sua própria sorte nessas ilhas, enquanto os grandes répteis se espalhavam em novas formas e tamanhos enormes em cada canto da árvore genealógica. O Jurássico foi como um verão abundante para os terópodes britânicos, e um exemplo primordial pode ser encontrado em um poderoso megalossauro, o primeiro dinossauro a ser nomeado e descoberto.
Uma vez retratado como um animal semelhante a um crocodilo pesado, a ciência moderna alcançou este predador de 6 metros no topo da cadeia alimentar, para revelá-lo como um bípede poderosamente construído que pode ter percorrido a Terra em grandes grupos em busca de grandes presas para abater sua caça. O Eustreptospondylus era uma espécie de dinossauro megalossauro que viveu durante o período Jurássico. Na época de sua existência, a Grã-Bretanha era composta por ilhas espalhadas, separadas por mares rasos e estuários costeiros. Pode ter vasculhado a vasta praia em busca de carniça ou presas vivas contra um espetacular cenário de ondas quebrando sob um céu gritante com pterossauros. O estoque de terópodes jurássicos da Grã-Bretanha foi ampliado com os Sarcosaurus, que viveu no início do período. Com 3,5 metros de comprimento, este carnívoro teria sido um dos primeiros dinossauros predadores verdadeiramente grandes, em comparação com as humildes origens do Triássico. Algumas dessas origens humildes também poderiam ser encontradas no Proceratosaurus, um coelurossauro relativamente pequeno que pode ter habitado as florestas densamente arborizadas no meio dessas ilhas peculiares. Os dinossauros ornitísquios já estavam bem estabelecidos na Grã-Bretanha nessa época. Grupos como os estegossauros e ornitópodes estavam avançando com exemplares como o Lexovosaurus, um parente do famoso Stegosaurus, com longos e afiados espinhos nos ombros, ou Camptosaurus, um grande ornitópode herbívoro que pode ter sustentado alguns dos maiores carnívoros do Reino Unido. Ao lado desses animais incríveis, os saurópodes também evoluíam, ramificando-se em formas colossais em todo o mundo durante o Jurássico. A fama da Grã-Bretanha nessa área pode ser atribuída ao Cetiosaurus, um gigante de pescoço longo, medindo 16 metros, que teria sido quase invulnerável à predação como adulto. Esses enormes dinossauros podem ter vivido e sobrevivido em manadas familiares, percorrendo planícies alagadas e florestas, pastando em diversos tipos de vegetação. O período Cretáceo, que durou de 145 a 66 milhões de anos atrás, marca infamemente o fim catastrófico da era dos dinossauros. Mas isso não os impediu de se espalhar em muitas formas e figuras bizarras antes que a extinção em massa do KPG ocorresse. Antes de falarmos sobre os dinossauros que habitaram as Ilhas Britânicas durante o Cretáceo, vamos dar uma última olhada nas outras criaturas mesozoicas que compartilharam o mundo com eles. Os pterossauros, no Cretáceo, começaram a evoluir em formas verdadeiramente extremas. Algumas delas fantásticas analogias a algumas das espécies de grandes aves marinhas de hoje, como os albatrozes. Ornithocheirus foi um desses pterossauros, descoberto na Inglaterra no século XIX, com uma envergadura de 4 a 6 metros de largura. Esses mestres dos céus podem ter migrado pelo hemisfério norte, pois possíveis restos também foram descobertos no Marrocos. Com seu poderoso bico cheio de dentes, provavelmente pegava peixes e lulas em voo sobre o mar, semelhante às aves marinhas modernas. Muito abaixo dessas ondas, os famosos ictiossauros britânicos continuavam a mudar também. Pervuchovosaurus era um grande ictiossauro semelhante a um tubarão, notável por seu longo e profundo focinho, que pode ter dado uma aparência estranha, semelhante a algumas das baleias dentadas de hoje. Nas margens desses mares teriam vivido enormes colônias de Enantiornis, uma ave marinha Hesperornithine, sem voo, semelhante a um pinguim de pescoço longo que, usando suas asas curtas, lembrando remos, teria perseguido rapidamente peixes em movimento rápido, capturando-os em um bico longo e dentado, antes de retornar às comunidades de nidificação na costa. Os anfíbios continuaram a evoluir ao longo do Cretáceo, mas de uma maneira muito mais modesta do que os gigantes dos períodos Carbonífero e Permiano.
O Ester Piton é uma pequena criatura semelhante a uma salamandra, conhecida da ilha de White, que teria vivido nos lagos e poças que cobriam a terra, ou talvez até mesmo dentro das pegadas encharcadas e pantanosas de dinossauros gigantes. Quanto aos dinossauros, a evolução se descontrolou no final do Mesozoico. Formas enormes e bizarras haviam se ramificado a partir dos sobreviventes do Jurássico e se espalharam pelas ilhas britânicas como um incêndio. A Europa, naquela época, ainda era um arquipélago de ilhas dispersas, mas o contorno da Grã-Bretanha já começava a se formar. O clima era quente e havia mares e lagos rasos por toda a terra. Uma criatura que ficou famosa por explorar este mundo aquático foi o Baryonyx, uma espécie de espinossauro com garras longas e curvas, e uma cauda semelhante a um remo que teria sido usada para impulsioná-lo através de corpos de água costeiros e de água doce na busca por peixes. Pernas e focinho longos podem ter ajudado este dinossauro de 10 metros a vadear como uma garça reptiliana. Talvez ainda mais parecido com uma garça fosse o recém-descrito primo do Baryonyx, o Rhoiperovanator. Não há evidências de que este dinossauro tivesse um estilo de vida aquático e pode ter patrulhado as margens dos rios e pântanos da Grã-Bretanha no Cretáceo. Outros grandes terópodes incluem o Altispinax, um gigante predador com um estranho dorso em forma de vela, Neovanidor, um carcharodontosauriano de 7 metros de comprimento, e Eotyrannus, o próprio primo do Reino Unido do Tyrannosaurus. Pequenos terópodes também existiam aqui durante o Cretáceo. Aristosuchus e Javerlândia eram pequenos caçadores ágeis, compartilhando muitas características com as aves modernas. Esses carnívoros velozes possivelmente caçavam na linha das árvores ou nas florestas interiores da ilha. Os ornitópodes, por sua vez, se diversificaram em criaturas de variados tamanhos e formas. Do tanque blindado Polocanthus ao Hypsilophodon bípede, os herbívoros se adaptaram para preencher diversos nichos ecológicos. Um ornitópode do Cretáceo, no entanto, pode entrar para a história como o dinossauro britânico mais famoso até hoje, o icônico Iguanodon. Medindo cerca de 10 metros de comprimento, quando totalmente crescidos, esses herbívoros titânicos provavelmente vagavam pelas ilhas em grandes manadas, defendendo-se e aos seus filhotes de alguns dos terópodes mencionados anteriormente com seus infames espinhos de polegar. Dedos mortais modificados em suas mãos, que provavelmente eram usados para espetar no flanco ou pescoço do atacante para afastar um assalto. No entanto, todas as coisas boas devem chegar ao fim. 66 milhões de anos atrás, um evento de extinção catastrófico exterminou 3/4 de toda a vida animal e vegetal na Terra. Ainda está aberto ao debate científico sobre exatamente o que causou tal nível de morte no final do Cretáceo. Mas várias teorias incluem um impacto cataclísmico de asteroide, uma série de erupções vulcânicas ou mudanças climáticas, ou talvez até uma mistura de várias causas. Com a extinção dos dinossauros não avianos, os sobreviventes puderam assumir o controle das ilhas britânicas. Mamíferos, aves e crocodilos se mostraram os mais bem-sucedidos nas épocas que se seguiram, estabelecendo as bases que moldaram a vibração e o esplendor do mundo natural que conhecemos hoje. Após a extinção KPG, seguiram-se as épocas Paleoceno, Eoceno e Oligoceno, um período que se estende desde 66 milhões de anos atrás até cerca de 23 milhões de anos atrás, no que é coletivamente conhecido como Paleogeno. Muitas espécies de animais bizarros se estabeleceram no lugar dos dinossauros ao longo do Paleogeno, começando novamente em formas pequenas e humildes.
Uma dessas criaturas que prosperou nos climas frios, mas ainda temperados, das novas ilhas britânicas é o Diacodexus, um pequeno mamífero de casco, semelhante a um cervo com uma longa cauda. Ele é, na verdade, o membro mais antigo conhecido da família Artiodactyl, o grande grupo que contém as antílopes, ovelhas, porcos e veados dos dias atuais. Ele teria encontrado as exuberantes florestas do Eoceno do Reino Unido, um paraíso cheio de vegetação rica. Ungulados ímpares, ou Perissodactylus, também existiam na Grã-Bretanha do Eoceno. O pequeno Palaeotherium, semelhante a um cavalo, teria compartilhado as florestas com Diacodexus, vivendo à sombra de novos e perigosos predadores. Dinossauros sobreviveram na gigante ave gastornis, nativa da Europa do Eoceno. Os cientistas ainda estão em debate sobre o tema de se esta ave semelhante a um casuar, incapaz de voar e com 2 metros de altura, era carnívora ou frugívora, ou se preferia uma, complementando sua dieta com a outra. Teria sido uma presença imponente entre as árvores oscilantes e a densa folhagem da Grã-Bretanha do Eoceno para os pequenos herbívoros com os quais compartilhava a terra. Agora chegamos à nossa última parada nesta incrível turnê de história natural. Os períodos Neogeno e Quaternário duraram ao todo de cerca de 23 milhões de anos atrás até cerca de 11.700 anos atrás. Composto pelas épocas Mioceno, Plioceno e Pleistoceno, vamos focar no Pleistoceno, pois é de onde vem a maior parte do nosso conhecimento sobre as grandes criaturas que percorriam as ilhas britânicas no final do Cenozoico. No Pleistoceno, muitos animais com os quais você e eu estamos familiarizados hoje já haviam se estabelecido no mundo, só que não onde você esperaria encontrá-los. A Grã-Bretanha era uma terra povoada por mamutes, rinocerontes lanosos e hipopótamos, bem como cervos gigantes, leões, hienas e ursos. Mamotos, o icônico mamute familiar a todos nós, vagava pela tundra e planícies durante a Idade do Gelo Pleistoceno, talvez esbarrando em indivíduos solitários de Coelodonta ao longo de seu caminho. Esses rinocerontes lanosos viveram na Terra até apenas 14 mil anos atrás. Um pequeno passo na escala geológica colossal da Terra. Os mamutes não foram os únicos proboscídeos na Grã-Bretanha antiga. Paleoloxodon, também conhecido como o elefante de presas retas, também encontrou seu caminho até as ilhas britânicas no Pleistoceno, o que teria sido uma visão intimidadora nas planícies de verão da Europa, enquanto animais muito menores, com cascos, pastavam em rebanhos ao seu lado. Os ursos das cavernas teriam sido um encontro espetacular, nas densas florestas baixas das Ilhas Britânicas, superando seus contemporâneos ursos pardos como caçadores ativos. Leões das cavernas e hienas rondavam pelas florestas próximas, derrubando grandes presas como o Megaloceros, um cervo gigante com chifres que se estendiam por 12 pés de comprimento. Acompanhando todas essas obras-primas megafaunais da natureza, estava nada menos que o Homo sapiens, nós. Acredita-se que os humanos modernos chegaram às Ilhas Britânicas há cerca de 40 mil anos, baseado em um fragmento de mandíbula encontrado em Devon. Os humanos chegaram a esta terra equipados com as primeiras tecnologias, a capacidade de usar ferramentas, construir assentamentos temporários, acender fogueiras e caçar com armas. Os sapiens, diferentes de tudo visto antes na natureza, chegaram à Grã-Bretanha. Porém, não éramos a única espécie humana na região. Os neandertais, ou Homo neanderthalensis, também estavam presentes durante o Pleistoceno.
Ao contrário dos estereótipos de primitivos arrastando os nós dos dedos retratados pela mídia popular, os neandertais eram indivíduos sensíveis e inteligentes, capazes de usar ferramentas para manipular seus ambientes e melhor se adequar a eles. Essas criaturas sábias, como a maioria da fauna pré-histórica do Pleistoceno, só se extinguiram relativamente recentemente. Em termos geológicos, nós apenas perdemos a chance de viver em um planeta com duas espécies sapientes de humanos. Então, aí temos uma breve história natural das Ilhas Britânicas. É impressionante pensar que os primeiros seres vivos complexos que apareceram em nossas águas milhões e milhões de anos atrás nos levaram aonde estamos agora. Essas ilhas frias e acidentadas viram todo tipo de vida ir e vir desde então. Desde os primeiros peixes e invertebrados até as libélulas do tamanho de falcões do Carbonífero. Desde as pequenas pegadas de um pequeno pendrick todos esses éons atrás, até os estrondosos gritos de Iguanodon ecoando pelas costas milhões de anos depois, desde a infame extinção Cretáceo-Paleogeno até os primeiros humanos pisando no solo britânico, eles desconheciam a maravilhosa e dramática história natural da Terra diante deles. A menos que eles tenham pensado. Mesmo hoje, continuamos a descobrir novos organismos de tempos muito antigos, permitindo-nos adicionar pequenas peças a este gigantesco quebra-cabeça aqui e ali. Quem sabe que tipo de criaturas espetaculares e extravagantes podem estar enterradas nas colinas ondulantes de Yorkshire, nas costas rochosas da Escócia ou na grande cidade de Londres, onde você tem assistido a este vídeo. Esperamos que não tenhamos que esperar muito para descobrir. Obrigado.